Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei que o Chega apresenta hoje a esta Casa é da mais elementar justiça. A alteração que propomos ao financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais visa que os partidos se aproximem mais do português comum. Não podemos exigir que o povo pague fortunas, por exemplo, em IMI, e que os partidos políticos estejam isentos. Como explicar aos portugueses que ainda no passado mês de maio tiveram de pagar o seu IMI, com grande sacrifício, com grande esforço, sem sequer terem direito a adiamento ou prazo de redução do imposto e que os partidos políticos não têm de pagar? Como explicar aos portugueses que por vezes têm cada vez mais dificuldades a meter comida na mesa ou combustível no carro, que têm a maior carga fiscal de sempre, com impostos e mais impostos, mas que os partidos políticos estejam com a lei do lado deles e estejam isentos na maioria dos impostos? O Chega sempre considerou o IMI o imposto mais estúpido que existe, onde depois de, com dificuldades, de conseguir ter uma habitação própria, tem de se pagar por ela eternamente, ou pela localização, ou pela vista, e qualquer dia até pelas vezes que se sai e entra em casa. Não se entende o IMI, mas se por enquanto é obrigatório para o português comum e para as empresas que geram riqueza para o país, muito menos se entende que os partidos não tenham de o pagar. Em janeiro de 2019, os partidos apresentaram à entidade das contas e financiamentos políticos um valor total de 50 milhões de euros de imóveis isentos de IMI. 50 milhões de euros. Em 2012, esse valor era de 20 milhões de euros. Pelo que estamos a falar, mais do que uma duplicação do valor dos imóveis. No momento em que a receita fiscal é absolutamente recorde em Portugal, da mesma forma que a carga fiscal também é recorde, parece-nos de elementar justiça acabar com esta isenção para que os partidos possam partilhar o fardo fiscal com os cidadãos. Mas, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, reparem no PCP, arautos da moral e dos bons costumes, defensores dos pobres e dos protegidos, que dizem vir para aqui propor um corte radical nas subvenções dos partidos, mas no projeto de lei que aqui apresentam, nem uma palavra sobre o IMI. Aceitamos que a democracia tem custos e que a dependência de financiamentos privados tem de ser evitada. Por isso, mantemos as subvenções aos partidos políticos, os limites ao financiamento por doadores individuais e a exclusão de financiadores empresariais. Mas, especialmente em momentos de dificuldades de tantos portugueses que sofreram na pele os custos de uma pandemia e de vidas devastadas pelo endividamento, temos de dizer sem reservas que a democracia não precisa de tantos custos. E dizemos mais, qualquer partido que se proponha vir a gerir a coisa pública, ou seja, o dinheiro dos outros portugueses, deveria dar o exemplo de contenção e já agora de imaginação, de conseguir fazer mais com menos, de depender mais do empenho e do esforço dos seus apoiantes individuais e menos do Estado. Será aceitável os partidos gastarem 9 milhões de euros em campanha eleitoral, quando se paga 267 euros a um bombeiro ferido e incapacitado para a vida nos incêndios de Pedrógão? 267 euros. Nunca podemos nem devemos esquecer, particularmente no dia de hoje, faz hoje 5 anos, que 66 pessoas perderam a vida, 250 ficaram feridas e alguns com incapacidade para o resto da vida nos trágicos incêndios na zona centro do país. Será aceitável os partidos continuarem a ter tantos privilégios políticos quando o idoso que trabalhou a vida toda recebe uma pensão de miséria para ser gasta na farmácia em medicamentos? O atual quadro jurídico privilegia o financiamento público. Isto devido à necessidade de assegurar a intervenção pública e democrática dos partidos e atenuar diferenças entre grandes e pequenos partidos. Mas há uma diferença substancial entre ser assegurado aos partidos um valor residual para que possam manter a sua atividade e uma campanha digna e muitos dos excessos que se vêem nos dias de hoje. De facto, os partidos políticos não devem ter mais benefícios do que os contribuintes, que são, no fundo, quem os financia. Vamos ver se os partidos do sistema se vão continuar a proteger e, portanto, será o sistema a proteger o sistema. Ou se terão finalmente a coragem de fazer sacrifícios, tal como os portugueses também os fazem nas suas casas. Pela nossa parte, nós estamos aqui. Muito obrigado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje ficamos mais uma vez a perceber qual o sentimento dos partidos políticos perante a sociedade. O sistema defende-se
perante a incongruência de não se perceber como é que os portugueses continuam a pagar fortunas em impostos e os partidos políticos continuam isentos. A não apresentação de projetos de lei por parte do Partido Socialista e também do LIVRE, certamente porque a bancada do PS não deixou, demonstra que, uma vez mais, tudo está bem, a classe política evita falar com os portugueses, evita sentir e saber o problema dos portugueses. O PSD, percebemos também, porque não interessa o fim do IMI. Tem neste momento o maior património imobiliário, batendo inclusive o PCP, esse sim, que tem o maior offshore português, que é a Festa do Avante. O sistema continua a proteger o sistema. PCP, PS e PSD, os partidos da velha guarda, estão juntos na proteção dos seus direitos. Direitos, dizem eles, esquecendo os direitos que o povo português tem. Direito, sim, à saúde, onde existe 1.300.000 portugueses sem médico de família, ou alguns sem consultas há anos, vendo as mesmas ser adiadas, por vezes até à morte. Direito, sim, à segurança. Cada vez mais os gangues jovens espalham o medo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, para além dos constantes ataques às forças de segurança por parte de determinadas comunidades do nosso país. Direito, sim, a ter uma velhice digna, com pensões mais altas e não com os miseráveis que grande parte dos nossos idosos têm. Direitos, sim, aos jovens, para poderem ter uma habitação condigna e condições para o fazer. Esses são os direitos com que devíamos estar hoje aqui preocupados. Mas não, a preocupação de alguns partidos políticos é continuarem isentos de impostos. Populismo, e o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares gosta muito de falar em populismo. Populismo é o Bloco de Esquerda apoiar partidos como o Podemos, que teve a Venezuela, que ajudou com 7 milhões para a criação desse partido político. Isso sim, Sr. Deputado, é populismo. Percebemos que o Partido Socialista, e termino, Sra. Presidente, queira que se mantenham os privilégios aos partidos políticos e também aos políticos. Sabemos que existem nesta bancada saudosistas do José Sócrates, que continua imune a tudo e a todos, e veio novamente pedir a subvenção vitalícia a que tem direito, apesar de ter sido quem propôs o fim das subvenções e disse que seria o primeiro a abdicar dela. Peço concluir, Sr. Deputado. Sra. Presidente, direito devia ter era de devolver o dinheiro com que ficou do Estado português e dos portugueses. Esse era o direito que devia ter. Da nossa parte e daquela bancada, não deixaremos de lutar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.